A reforma tributária, ela é essencial para o nosso país. Sim. Nós vivemos uma desordem na área tributária tão grande que você não entende o que você recolhe, ou tem que recolher, Ou o que tem paga para duas vezes o pagar. mesmo imposto. Ou tem para pagar, ou tem para receber. É mais ou menos aquela palavra mesmo que dá uma vontade grande de dizer aqui para vocês, mas que eu não vou dizer em respeito a todos. É uma desordem enorme e que precisa ser organizada. E você organizar através de uma reforma tributária é você corrigir os problemas e criar alternativas para quem hoje se sente acuado, para quem paga muito imposto sem ter necessidade de pagar, para você priorizar as categorias que têm uma necessidade maior. É você moralizar mesmo algo que é imoral, porque a carga tributária que a gente paga hoje, meu Deus do céu, é absurda. Não à toa somos o país que está no topo lá em arrecadação, em cobrança, né? Não em arrecadação, mas em cobrança mesmo. Se você tirar uma média por pessoa, você vai ver que o que é cobrado aqui não é cobrado em quase nenhum outro lugar do mundo. E o pior, né, gente? Você paga, é igual aluguel. Você paga e não vê o retorno. Você paga e não vê aquele dinheiro voltar para você. É uma pena isso. E a reforma tributária, ela deixa muita gente preocupada, e tem deixado também os municípios preocupados, Aninha. Sim, os municípios e estados também, né, Joel? Sim. A gente tem aí a expectativa de que esse texto comece a tramitar ainda agora, no mês de julho, né? Então, que bom que a reforma tributária está sendo discutida, só que a proposta que foi apresentada não está agradando, né? Tem muita discórdia ainda, tanto o setor produtivo, o setor de supermercados, por exemplo, soltou nesse fim de semana um balanço indicando que produtos da cesta básica podem encarecer muito com a reforma tributária. Estados e municípios temem que haja perda de arrecadação, né? Então que entre menos dinheiro e, por outro lado, que eles percam também uma parte do controle dessa arrecadação, já que está prevista a criação de um imposto único. Por isso, hoje, um grupo de prefeitos e governadores está em Brasília para discutir com senadores, com deputados, o que dá para melhorar nesse texto, o que dá para mudar para que as cidades e os estados não saiam prejudicados. Um deles é o prefeito de São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes, que está por lá, acabou de participar de uma conversa aí com deputados e vai falar com a gente agora, né, prefeito? Bem-vindo, boa tarde para o senhor. Prefeito, boa tarde, seja bem-vindo ao Bora Brasil. Tudo bem com o senhor? Boa tarde, Bora Brasil, boa tarde, Joel, Ana Paula e Luiz Felipe Nunes. Muito boa tarde. Eu até perguntei para ele ontem, se é parente do Ricardo, o prefeito aqui da nossa cidade? Ele falou, não, Joel, não sou. O senhor está esperto aí, como sempre, já pegou até a similaridade no nome aí. Mas como é que está aí em Brasília, prefeito? Muito movimentada a capital federal? Bastante, Joel, e muito boa aí a introdução de vocês. Acho que todo mundo quer uma reforma tributária que simplifique os impostos, é um emaranhado e que possa ser justa. A grande questão, Joel, Ana Paula e nossos ouvintes aqui da Bandeirantes, é de que o texto apresentado, ele comete algumas injustiças. Ele aumenta a tributação de serviços e ele cria um comitê para fazer a divisão dos impostos entre os estados e os municípios. A cidade de São Paulo, por exemplo, perde 15 bi. Agora, Joel, é um negócio muito complicado, mas o que eu queria usar assim como exemplo? Imagine, a Ana Paula ganha um salário, você ganha um salário, eu ganho um salário, quem está nos assistindo ganha seu salário, só que vai tudo para um pacote e alguém vai decidir quanto que vai ser distribuído para cada um. Não é o que cada um produziu e tem o seu direito de obter. Então, o que a cidade de São Paulo quer? Ela quer aprovar a reforma tributária, mas a cidade de São Paulo não quer perder. Não só a cidade de São Paulo, todos os municípios. Está aqui o prefeito do Rio, o prefeito de Porto Alegre, o prefeito de Curitiba, o prefeito de Belo Horizonte, de várias cidades do Brasil inteiro, preocupadíssimos, porque os serviços, a maioria dos serviços da população, ela é oferecida pelas prefeituras, pelos municípios. Então, quando a prefeitura perde, quem perde é a pessoa lá da cidade, né, Joel? Tá, vamos entender melhor. O senhor está com medo, por exemplo, de ficar na mão do governo federal? Porque, pelo que eu entendi aí, o governo vai arrecadar e depois vai distribuir. Pelo menos nesse ponto aí que o senhor está preocupado. O senhor tem medo de ficar dependente do governo federal? É isso? Foi isso que eu entendi? Exatamente, porque a proposta que está colocada cria um comitê que ele não tem o voto de acordo com a proporcionalidade e aí vai fazer a divisão de acordo com aquele comitê ali coloca. Falando do grande volume de recursos. O que a cidade de São Paulo e as outras cidades querem? Que a gente tenha o nosso recurso daquilo que a gente gerou
de produção, de serviços, de atividade. Você vê hoje em São Paulo, né, Joel? Hoje a gente está sendo exemplo para o Brasil. Nós fizemos a lição de casa, a FIT, que é aquela agência mundial que ela faz a classificação das cidades, dos estados, dos países, classificou a cidade de São Paulo como AAA, alto grau de investimento, baixo endividamento. A gente fez uma austeridade fiscal muito forte. São Paulo hoje está com caixa para fazer os investimentos, temos com 1.300 obras simultâneas. Agora, a gente vai perder? Não é justo. Então, o que a gente quer? A gente só quer aquilo que é nosso para poder manter os serviços para a população, que seja justo e que não aumente impostos, porque não tem sentido. Serviço, Ana Paula, o serviço de 16% vai para 27%. Como é que pode um negócio desse? Então, estão usando a reforma, que é um tema importante, que todo mundo apoia, que é para simplificar, para colocar questões que não atendem os anseios da sociedade. Bom, essas reclamações são justas, mas a gente tem que saber também de que maneira que isso pode ser equacionado nessa proposta que está aí para votação, né? Porque o texto ainda pode passar por algumas mudanças. Eu não sei se vocês conseguiram avançar alguma coisa, prefeito, em relação a isso. Como que estão as conversas por aí hoje? Surgiu algum compromisso de que o texto pode ser alterado, pode ser modificado? Como que está essa questão da negociação aí de vocês hoje em Brasília? Ana Paula, eu estou muito convencido das conversas que eu já tive com o presidente da Câmara, o Arthur Lira. Ele falou: Ricardo, a gente vai votar um texto que é possível que possa atender a todos minimamente. 100% a gente nunca vai ter. E a Prefeitura de São Paulo também ela não faz questão de abrir mão de alguma coisa para contribuir, porque a gente não pode abrir mão de 15 bi, porque inviabiliza os serviços essenciais da cidade. Agora, como é que está aqui? Eu estou conversando com os deputados, estamos apresentando uma sugestão e a nossa proposta é que o ISS, que é aquele imposto que não gera nenhum problema, que não tem muitas discussões judiciais, que fique com as prefeituras, para as prefeituras terem a sua independência. Porque tem um fator, Ana Paula, importante, que é a questão do pacto federativo. A Constituição ela deixou muito clara que nós temos 3 entes federados, governo federal, governo estadual e município, e que deve ser considerado e respeitado a autonomia de cada um dos entes. Então, as prefeituras pedem isso: olha, respeite a minha autonomia, porque cada prefeitura que fizer o seu trabalho e puder ter as suas ações, ela possa ter o benefício de ter esse resultado. Por exemplo, eu baixei impostos em São Paulo, baixei imposto e aumentei tributação, eu aumentei a arrecadação. Então, não é a questão de aumentar imposto que melhora a economia, né? Eu queria voltar a falar. Serviço está aumentando de 16% para 27%. Como é que pode um negócio desse e tirar o dinheiro dos municípios? Então, a gente está propondo que seja destacado o ISS, Sim. Que esse comitê seja um comitê de distribuição feito de uma forma homogênea, com o peso de cada ente, e que a gente simplifique e não aumente impostos. Mas quando o senhor recebe a promessa de que o texto que vai ser colocado para votação é um texto possível, isso já quer dizer que o texto vai ser alterado ou não, prefeito? Essa garantia foi dada para vocês? Olha, foi falado publicamente para mim. Agora eu estou aqui em Brasília, eu e vários prefeitos do Brasil inteiro estão aqui em Brasília, trabalhando, cada um dependendo da sua cidade, para que aquilo que a gente tem conversado seja colocado em prática, né? Evidentemente, você sabe que uma reforma desse tamanho tem vários jogos de interesse natural, cada um vai defender ali a sua parte, e nós estamos aqui falando o seguinte: nós estamos aqui defendendo o povo. Por favor, não prejudique os municípios, porque quando você prejudica o município, você vai tirar recurso para a população lá na ponta. E eu acho que a gente vai conseguir sensibilizar aqui os deputados. Tenho muita expectativa nisso. A mobilização que está aqui em Brasília hoje é muito grande. Não é possível que os deputados não vão escutar aqui centenas, milhares de prefeitos que estão aqui apelando por um bom senso numa alteração de texto e que possa ficar de uma forma razoável e que a gente ganhe com a reforma tributária, simplifique, diminua o imposto, não que as pessoas percam. Bom, eu já entendi 2 pontos da preocupação do senhor, que deve ser a mesma preocupação dos outros prefeitos. Um deles é ficar na mão do governo federal, aguardando o retorno do dinheiro. O dinheiro que já estaria aqui, ele vai para lá para depois voltar. Faz um caminho mais longo, né? Essa é uma preocupação. A outra preocupação é a perda de arrecadação. Segundo o senhor, aí são 15 bilhões de reais. Como que seria essa perda? Tem como o senhor exemplificar para a gente? Como que esses 15 bilhões se perderiam? Como que a cidade deixaria de arrecadar esses 15 bilhões? Vamos lá. Tem alguns pontos, eu vou tentar ser didático, porque é um tema um pouco complexo para as pessoas entenderem. Pegar um primeiro ponto. Por exemplo, eu reduzi de 5% para 2% o ISS de todo o serviço de audiovisual, todo o serviço
de intermediação de serviço por aplicativo. Quando você pede um Uber, um iFood, era 5%, eu baixei para 2%. Todo o serviço de franquia, franchise, eu vou estar impossibilitado de mover ações que eu possibilite fazer atração de empresas para geração de emprego e renda. Um ponto. Segundo ponto, eles falam o seguinte, eu vou pegar e retornar para os municípios o ISS baseado na arrecadação desse ano. Então, eu tive em 2021 um aumento de 15% na minha arrecadação, mesmo reduzindo impostos. Tive um aumento de 10% em 2022, mesmo reduzindo impostos. Por quê? Porque eu atraí empresas, tornei a cidade de São Paulo uma cidade atrativa. E aí eles estão falando assim, que esse repasse não vai considerar esse crescimento da arrecadação que eu vou ter. Vai ficar meio que estagnado. O que eu arrecadei esse ano, eu vou ter isso para os próximos anos, sem nenhuma alteração. Então, não vai adiantar nada o prefeito se esforçar, a cidade se esforçar para trazer empresa, gerar emprego, ficar atrativa, porque isso fica estagnado. E esse recurso desse crescimento que as cidades desenvolveram vai ficar parado lá nesse comitê centralizado. É injusto, Joel, é injusto. E eu queria voltar a falar aquele exemplo que eu dei no comecinho, porque quando eu conversei com as pessoas, eu senti que elas entenderam. Eu ganho o meu salário, cada um que está escutando ganha o seu. Por que vai juntar tudo num pacotão para um grupo decidir quanto vai ser distribuído? Não. Eu vou ter a minha parte daquilo que eu me dediquei, cada um vai ter a sua parte daquilo que se dedicou. Não é justo que alguém defina aquilo que o município tem que ganhar, ou seja, aquele salário, aqui uma forma só comparativa, ilustrativa, quanto é que cada um tem que receber? Cada um vai receber pelo seu esforço, pela sua dedicação, pelo aquilo que ele produziu. Então, é uma coisa que é injusta. E tem uma outra questão, que deixar claro, é o aumento de impostos. Quando a gente aumenta imposto, você deixa de ter a economia circulando, e a economia circulando é geração de emprego e renda. Imagina aumentar de 16% para 27% o setor de serviço. É um aumento não faz sentido. Agora, prefeito, o senhor falou que a cidade estaria disposta a abrir mão de alguma coisa para que o projeto de reforma tributária siga adiante. Acho que todo mundo vai ter que fazer um pouco isso, pelo que a gente está percebendo, pela grita, né, que está desde que essa proposta, esse texto que deve ser apresentado aí, o rascunho, a primeira versão, foi apresentado. De quanto o senhor está falando? Qual que é o tamanho da perda que São Paulo pode ter sem que haja um prejuízo para a cidade? E é uma gordura para queimar, porque como o próprio prefeito disse, aumentou a arrecadação. São Paulo tem isso, nem toda a cidade tem essa situação. Né? Até quanto dá para queimar? Olha, o João não teria assim um número para te dar, mas, por exemplo, olha, se a cidade for perder aí em torno de 10 milhões por ano, 50 milhões por ano, tudo bem, a gente aperta aqui, aperta ali, vamos dar nossa contribuição. Agora não dá para perder 1,5 bi. Porque o que significa isso, Joel, Ana Paula, nossos ouvintes aqui da Bandeirantes? É que eu vou ter que fechar serviço, eu vou ter que escolher uma UBS para fechar, eu vou ter que um piscinão que eu estou fazendo parar de fazer, porque o dinheiro que entra não é do prefeito, é da população, é para voltar em serviço para a população. Então, quando esse dinheiro que pertence à cidade não é de outro ente que não das cidades, não é só de São Paulo, é de todas. Por que os municípios vão perder? Você sabe, Joel, eu vou dar um exemplo aqui muito prático, também didático para as pessoas compreenderem. Vamos pegar uma UPA. Posso dar um exemplo, Joel, para as pessoas poderem ter? Vamos lá. Pega uma UPA, unidade de pronto atendimento. Quando eu vou construir uma UPA, eu gasto 9, 10 milhões. O custeio dela, ela custa por mês para a Prefeitura de São Paulo 5 milhões, 6 milhões por mês. Eu recebo 30% do governo federal. 70% é a prefeitura que coloca do recurso dela. Então vocês percebem que quando a prefeitura perde muita receita, é o serviço lá para a população que a gente está deixando de fazer. Te dar um exemplo agora do recapeamento da cidade de São Paulo, que é um tema que está todo mundo vendo aí, porque tem muito recapeamento. Nós vamos investir 2,5 bilhões. Sabe quanto do governo do estado, federal? 0. Tudo da prefeitura de São Paulo. Deixa eu dar um exemplo bacana, que é assistência social. Uma forma mais macro. Quanto que é o orçamento da assistência social para 2023 da Prefeitura de São Paulo? 2,2 bilhões de reais. 2,2 bilhões. Para atender o morador de rua, para atender os serviços de CCA, para idosos, todo o serviço de assistência social. Sabe quanto vem do governo federal? 40 milhões. Então são 2,2 bi do orçamento e só vem 40 milhões do governo federal. Portanto, não é justo tirar dinheiro das prefeituras, porque quase que todos os serviços são patrocinados, são arcados com recurso do cofre municipal.
E a gente precisa ter essa compreensão que o que cada prefeito, não só eu de São Paulo, todos estão aqui defendendo a população da sociedade. As pessoas vivem na cidade, né, Joel, Ana Paula? As pessoas não vivem, né? É no município que as pessoas vivem. Agora eu estou pensando o seguinte, é lógico que o que o senhor está dizendo aí vai ser levado em consideração, mas quem toma a decisão no final das contas é o deputado, são os deputados. Como é que está o bloco hoje, e o Senado, é claro, como é que está o bloco hoje de São Paulo para defender os interesses daqui? Como é que está o alinhamento do senhor e do governador do estado, o Tarcísio, junto com os deputados e senadores? O Tarcísio também está vindo para São Paulo. Eu vim no voo com o secretário da Fazenda do estado de São Paulo. Eu estou aqui com o meu secretário da Fazenda aqui, Luiz Arellano. O Tarcísio vem para cá mais tarde. Então, vários governadores também estão trabalhando essa questão. Eu tive contato com quase que todos os deputados do estado de São Paulo e de todos os partidos. Eu conversei com deputados do MDB, do PSDB, do PL, do PP, do PT, todos. Só não falei com o PSOL porque é difícil dialogar. Mas eu conversei com todos os partidos, mostrando essas questões e fazendo para eles um apelo para que a gente faça algo razoável. Olha, Joel, a gente não é contra a reforma tributária. Eu queria deixar isso claro. Nós somos favoráveis que simplifique os impostos, que a gente possa, se não reduzir, pelo menos manter os impostos. Talvez reduzir possa ser algo mais difícil, mas reduzir melhor ainda. O que não pode é tornar esse negócio tão complexo, aumentar imposto e tirar dinheiro dos municípios, né? Isso. Você sabe que tem uma questão, Ana Paula, Joel, que eles falam muito, olha, quando a gente cria o IVA, vai crescer o PIB, né? A gente vai ter um crescimento do PIB de X%. Aí eu digo o seguinte, nessa mesma linha de ser didático. Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos atravessar a fronteira e vamos na Argentina, que lá é IVA e a inflação é 108%. Então você percebe que tem discurso que eles estão colocando, que você vai para a prática e não se sustenta, né? Estou falando a questão que eles querem criar, um imposto único, que só esse fato aumentaria o PIB do país, né? Não é verdade, né? Um exemplo prático da Argentina. Quando o senhor fala em concentrar, por exemplo, a arrecadação no governo para depois ser distribuído para as prefeituras e fala que São Paulo vai ter uma perda, eu penso no seguinte: estão pensando em uma reforma para você tirar, por exemplo, um pouco de dinheiro da área mais rica do Brasil, que é São Paulo, e destinar para áreas em que há uma maior necessidade. O senhor está sentindo que isso está acontecendo? Isso está acontecendo e está acontecendo mais do que isso. Está privilegiando alguns setores, como, por exemplo, a grande indústria. Tudo bem a gente apoiar a grande indústria, reduzir os impostos da grande indústria. Eu não vejo problema de reduzir o imposto da grande indústria. Agora, não pode ficar conta para as pessoas que vivem nas cidades. Não é justo que a população mais pobre que vai pagar essa conta, entendeu? Quer ajudar lá os bancos, quer ajudar as indústrias. Tudo bem, vamos fortalecer a indústria. Mas não tire das cidades, dos municípios, porque quando tira dinheiro do município, você vai tirar do serviço da população lá na ponta. Seja na educação, seja na saúde, seja na habitação. É isso que a gente precisa mostrar para as pessoas, que nós somos favoráveis, só a forma como estão colocando para poder ajudar uns, prejudicando muito outros. Eu acabei de falar, eu não tenho problema da cidade de São Paulo ajudar um pouco no contexto, mas dentro daquilo que a gente consiga suportar. Né? Não tem problema, vamos perder 50 milhões, 100 milhões por ano, tudo bem. A gente suporta, a gente deixa de pôr alguns investimentos, mas suportamos. Agora tirar 15 bi, como é que nós vamos fazer com essa falta de arrecadação? Mesmo porque os problemas daqui são proporcionais ao dinheiro que está aqui. Exatamente. Lógico, Joel, é isso. Tem muito isso, né? O São Paulo é rico. Isso aí é uma conversa que não é assim, né? A gente tem um déficit habitacional de 400 mil unidades, ainda tenho... Outro dia eu fiz com você ao vivo uma entrevista lá de Perus, no piscinão que nós estamos fazendo, 150 milhões que alaga tudo. Eu tenho vários locais ainda que preciso fazer obras de contenção de enchentes, a gente tem áreas de risco. Eu tenho hoje, Joel, 12 mil famílias que estão em área de risco R4, que eu preciso tirar essas famílias do risco R4. O que é o R4? Ela está no risco maior, aí já para desabar. A gente ainda tem muita coisa para fazer. E São Paulo, ela acaba recebendo muita gente de outros locais do Brasil e do mundo, porque às vezes vai para São Paulo numa expectativa de realizar um sonho, e a cidade de São Paulo é acolhedora.
Deixa eu contar uma coisa pra vocês, não sei se eu posso, eu já me estendi demais. Posso contar um caso pra vocês aqui, pra gente poder entender o... Dá tempo ainda, dá tempo ainda. Dá rapidinho, Ana Paula. Olha, sabe Se que for um outro dia caso de pescaria, é melhor ainda. Não, porque esse é longo, não dá tempo mais. É um caso, para as pessoas terem uma ideia um pouquinho do que a gente faz de trabalho bacana e que custa dinheiro. A gente faz com orgulho, mas custa. Outro dia eu fui com a Regina, minha esposa, visitar um serviço nosso, chama Amparo Maternal. O que é o Amparo Maternal? É um serviço da prefeitura que acolhe mulheres grávidas que não têm marido, não têm casa, não têm residência. E aí elas moram nesse espaço da prefeitura e tem ali todo um tratamento de pré-natal, alimentação adequada, enfim, tudo. Quando eu cheguei lá nesse local, eram 50 mulheres, eu ia dobrar para 100 mulheres, porque tinha muita demanda. Chegando lá, sabe quantas mulheres da cidade de São Paulo? Nenhuma. Do estado de São Paulo, nenhuma. Do Brasil, nenhuma. Todas vindas do exterior. E que a cidade de São Paulo acolhe. Veja bem, vieram de outros países. E sem nenhuma condição. E a cidade de São Paulo dá todo acolhimento. E é um orgulho para nós ser cidade acolhedora. Mas custa. Então, todo esse trabalho que a cidade de São Paulo faz, inclusive do acolhimento de pessoas de fora do país, de outros estados, também é importante a gente entender que eu não posso perder a receita. Porque essa receita que São Paulo cria, e ela, evidentemente, ela faz jus a ela tem os seus compromissos, né? Então, eu tenho muita expectativa que aqui a gente vai conseguir fazer um convencimento, porque a gente está pedindo algo que é justo, não estamos pedindo nada a mais. A gente só não quer perder, a gente não quer ganhar, a gente só não quer perder, só isso. Prefeito, já que o senhor falou um caos, eu vou fazer uma última pergunta aqui, então. Tá. E o ex-presidente Jair Bolsonaro, hein? Tomaram uma tobaína por Brasília, vocês se encontraram também aí? Eu estou indo nos partidos, já tive com o Thiago Melim do Podemos, fui até o PL conversar com o presidente do PL, o deputado Valdemar Costa Neto. O presidente estava aqui no PL, eu inclusive o cumprimentei. Estou indo agora lá para o escritório da Frente Nacional de Prefeitos, que tem lá deputados do União Brasil. Vou me encontrar agora com o deputado Alexandre Leite, do União Brasil, o deputado Cezinha, que é do PSD. Então eu estou fazendo aqui uma maratona, PL, PSD, Podemos, União Brasil, MDB, todos os partidos levando essa mensagem e colocando os dados. Porque além do que eu estou falando, Ana Paula e Joel, eu estou levando os dados técnicos elaborados pelos técnicos da Prefeitura de São Paulo. Então eu estou levando para eles documentos e de estudos feitos com relação a tudo isso que eu estou falando, inclusive comparativos às outras cidades do mundo. Então tem toda essa parte de convencimento da fala, mas eu estou levando documentos de estudos técnicos também para poder apresentar aos deputados. Combinado. Bom, conversamos com o prefeito da cidade de São Paulo, o senhor Ricardo Nunes. Prefeito, muito obrigado, boa sorte aí para o senhor, um grande abraço. Obrigada. Viu? Obrigado, Joel. Obrigado, Ana Paula. Grande abraço aí, Luiz Felipe Nunes. Um abraço a todos, principalmente todos que nos acompanham aqui na Bandeirantes. Um abraço. Tchau, até logo. Bom, e vamos seguir acompanhando então se essa rodada de conversas vai ter algum efeito em relação ao texto, algum efeito prático, e a gente vai trazendo as informações, inclusive daqui a pouco, na próxima virada de chave que a gente der às 2h, com a nossa equipe de Brasília. Eu também. achei o prefeito muito enfático em relação ao Luiz Felipe. Eu acho que você deve ser parente do homem mesmo, viu, Luiz? Já tô na dúvida. Você é parente do prefeito da cidade de São Paulo ou não é? Perguntando de novo, hein, Luiz? Não que eu saiba. Mas é uma árvore genealógica grande, Exato. né? O Nunes, Rodrigues, eu te entendo.